Recentemente, um caso de racismo parou na delegacia aqui de Santa Cruz do Capibaribe. A vítima, Everton Ramos, mais conhecido como Pulmão, é atleta profissional e foi xingado em uma partida de futebol em um evento lá no município de Vertentes. Nesse momento eu converso aqui com o advogado Edmauro Torres, que fala mais em relação aos direitos dessas pessoas, em dar entrada, em registrar o boletim de ocorrência, em relação o fato do racismo. Recentemente, vivenciamos, dia 20 de novembro, o feriado da consciência negra. Converso nesse exato momento com Edmauro Torres. Seja bem-vindo ao Santa Cruz Online. Muito obrigado. Veja só, no último dia 22, acho que por volta das 23 horas e 30 minutos, eu fui acionado, eu recebi uma ligação de um ex-jogador do Ipiranga, por sinal meu amigo, o Everton, mais conhecido como Everton Pulmão, o qual estava na cidade de Vertente, em um campeonato lá, acho que um campeonato municipal, e durante a partida de futebol ele foi xingado, ele passou por um processo que a lei classifica como injúria racial, onde ela está elencada no artigo 2º, segundo A da lei 7.716 de 89, que fala sobre justamente a injúria racial. Então ele passou por essa situação, onde foi xingado, foi maltratado por uma questão de cor. E aí no local tinha policiais militares, o qual fizeram a condução do agressor, né, da pessoa que passou a deferir aquelas palavras injuriosas contra ele, e eles vieram para a delegacia, ele me ligou, eu expliquei para ele como é que se resolveria, e aí o que aconteceu? Naquele momento, o rapaz que cometeu a injúria ficou preso, porque a lei diz que a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, e por ser de 2 a 5 anos, impede com que o delegado possa arbitrar uma fiança para que ele possa responder naquele momento em liberdade. Então o rapaz ficou preso, no dia seguinte passou por uma audiência de custódia, e na audiência de custódia o juiz, por entender, e também o próprio promotor de justiça, eu tive olhando a decisão, né, da audiência de custódia, eles entenderam que ele fazia jus a responder esse processo em liberdade. Nesse caso, tinha policiais militares próximo ali do mesmo, no evento, mas para isso tem que ter testemunhas também, não só a palavra mesmo da vítima pode realmente se concretizar a injúria, Edmauro? Sim, sim. Era um local público, era um estádio de futebol, tinha várias pessoas assistindo, né? Entendeu? E isso, infelizmente, no nosso país é lamentável, mas acontece bastante, né? Quantas e quantas vezes a gente não vai ao estádio de futebol, digo isso porque eu sou amante do futebol, né? Ex-presidente do Ipiranga, então a gente está sempre nos estádios de futebol, e aí uma volta ou outra a gente encontra algum desinformado ou algum mal educado que acaba xingando ou destratando, achando que a pessoa, só pelo fato de ser de cor, pode passar por aquele constrangimento. E para isso tem a lei. Veja só, as informações que eu tenho, a pessoa que cometeu essa injúria é um empresário, uma pessoa de bem, mas que naquele momento ali fez algo que a lei proíbe e acabou passando a noite e o dia na delegacia, só sendo liberto em audiência de custódia no dia seguinte. Então, qualquer pessoa que passar por essa situação de injúria, se dirija à delegacia de polícia ou chame a polícia militar e comunique mesmo, denuncie, porque com isso a gente vai realmente, não vou, eu acho que seria até dizer demais, acabar, talvez não, mas a gente vai diminuir muito esse preconceito que ainda existe no nosso país. Destacar Pulmão, um jogador profissional, recentemente teve passagens pela equipe do Ipiranga, por vários clubes profissionais, e agora se destacando também no futebol amador. Às vezes até mesmo por falta de conhecimento, né, Edmauro, da pessoa que desferiu essas palavras contra o mesmo naquele exato momento ali. Futebol amador muito próximo ali dos atletas, e acabou falando aquilo ali, às vezes sem tomar conhecimento e pagando caro com isso. Até porque se algum problema na justiça acontece com o mesmo já fica ali como reincidente, né, Edmauro? Correto. Nesse país, ninguém do povo pode alegar desconhecimento da lei. Para você ter ideia, existe uma coisa chamada vacatio legis, que é justamente uma lei, ela é sancionada, mas ela só entra em vigor a partir de tal data. Então, e por que esse espaço? Para que as pessoas tomem conhecimento da existência dessa lei.
Hoje a questão do racismo é muito propagado em nosso país, né? E a questão da injúria racial, que antigamente tinha uma pena bem pequenininha, o pessoal às vezes faziam e ficavam por isso mesmo. Mas agora não, houve mudança, e nessa mudança diz que se alguém cometer injúria racial, a pena é de 2 a 5 anos e, como dito, impede com que seja arbitrado fiança na delegacia de polícia e a pessoa vai ter que responder ou naquele primeiro momento ficar preso para passar por uma audiência de custódia. E aí, se não for reincidente, se enquadrar naquilo que a lei diz, vai para casa, mas vai responder um processo e no final pode ser condenado, né, a uma pena que pode chegar até 5 anos e multa, né? Ainda tem isso. Ele pode ser, além da pena, ser multado a pagar um valor indenizatório, né, para a pessoa ou até mesmo para o Estado. Então, ninguém pode se eximir dizendo, olha, eu não desconheço a lei. Todo mundo conhece, todo mundo sabe que é errado maltratar, xingar, e principalmente pela cor. E o nosso país é um país de pessoas de cor, né? Pessoas pretas. Então, por que isso? Por que essa raiva, essa ignorância, essa forma de tratar? E um jogador como Pulmão, que passou aqui esse ano pelo nosso Ipiranga, foi um dos jogadores mais tranquilos, um homem que se destacou pela forma como ele tratava os colegas, os torcedores. Então isso foi muito triste. Eu acho que essa pessoa que fez isso tem muito que pensar, refletir, para que não faça mais isso e outras pessoas também tenham isso como exemplo e não repita esse fato tão lamentável. Então o fato parou na delegacia de Santa Cruz de Capibaribe. No mais, a gente quer agradecer ao advogado Edmualdo Torres trazendo essas informações aqui em relação à injúria racial. A gente agradece pela participação aqui no Santa Cruz Online. Nós agradecemos e estamos à disposição. Qualquer coisa, conte sempre com a gente, até porque é um papel também do advogado, é levar informação também para as pessoas. Então, qualquer coisa, estou à disposição. Beto Melo com informações para o Santa Cruz Online e Vale FM.